Olá pessoal, tudo bem? Vamos para a nossa terceira aula remota, né? Vamos falar hoje sobre a imigração, focado mesmo nos imigrantes que chegaram no Brasil na Primeira República. Porque se a gente fosse falar dos imigrantes, é uma prática milenar. Sempre houve migrações. Então, assim, a gente pode desenvolver várias pesquisas, vários debates sobre outros momentos de imigração, sobre a imigração em outros países, em outros continentes. A gente pode debater isso se vocês animarem. Por exemplo, quais são os países que mais têm enviado imigrantes para o Brasil nos tempos atuais? É a Venezuela e a Síria. A Venezuela, porque está vivendo sobre uma ditadura comunista, autoritária, opressora com a população. A população está passando fome, passando necessidades. Pra vocês terem uma ideia, está faltando até papel higiênico lá na Venezuela. A Venezuela faz fronteira com o Brasil. Muitos venezuelanos estão atravessando a fronteira, caem em Roraima, entram no Brasil e vêm para cá em busca de uma vida melhor. Já a Síria, há uns 6 anos mais ou menos, também vive uma guerra civil. Quem está lá no governo é um ditador chamado Bashar al-Assad. A população não quer mais que ele governe, ele não quer sair. O país se envolveu então em uma guerra e muitos sírios, para fugir da guerra, vieram para o Brasil. Até porque o Brasil, nós vamos ver daqui a pouquinho, tem um histórico de receber imigrantes sírios. Se a gente voltar um pouquinho, a gente pode falar também dos haitianos no Brasil. Há uns 10 anos atrás, um pouco menos, 8 anos atrás, o Brasil estava recebendo um número muito considerável de imigrantes haitianos. Por quê? O Haiti é um país mais pobre da América. Eu costumo até brincar que é um país africano na América, né? Porque a pobreza dele é similar ao continente africano, aos países pobres do continente africano. Houve um terremoto lá no Haiti, piorou a situação, morreu muita gente. Muitos haitianos, então, estavam tentando entrar no Brasil. Então, esses são os principais levas de imigrantes que têm vindo para o Brasil nos tempos atuais. A gente podia também fazer um trabalho, um debate, quem sabe até com um professor de geografia, sobre os imigrantes na União Europeia. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas o Reino Unido e a Inglaterra saiu da União Europeia. Eles votaram pelo Brexit, que é a saída da União Europeia. Por quê? Um dos principais motivos é porque o Reino Unido estava recebendo um grande número de imigrantes, sobretudo da Ásia. E aí o debate seria o seguinte: quem é de esquerda ou, aspas, progressistas, defendem o multiculturalismo. O que é isso? Respeite os imigrantes, deixe-os entrar, até favorece a pluralidade cultural, é desumano fechar a fronteira e não os deixar entrar. Já os de direita ou conservadores, que foi o que aconteceu na Inglaterra, eles defendem o tradicionalismo, a cultura local. Então, assim, é o meu país, tem uma identidade, tem uma história. Se chegar gente de diferentes países, o meu país não vai se sustentar e vai ter uma mistura de culturas e vai prejudicar o meu país. Então, quem é dessa visão já defende um número um número X de imigrantes. Não é qualquer um imigrante, um número qualquer de imigrantes que entra no país. Ok? A gente podia fazer um debate sobre isso, eu acho que seria bem interessante, é bem atual isso aí. Bom, mas nós vamos estudar mesmo agora são os imigrantes na Primeira República. Como vocês estão vendo aí na imagem, imigrantes carregando sacas de café. Vamos lembrar que o Brasil, Primeira República, o ouro do Brasil era o café em São Paulo. Ora, se São Paulo era o principal centro econômico, a principal atividade era o café, é lógico que São Paulo será o principal destino dos imigrantes. Gente,
Um imigrante não sai de um país para ir para outro sem ter um grande motivo. Às vezes ele não consegue arrumar emprego no país dele, então ele é obrigado a ir a um outro em busca de emprego. Ele às vezes pode estar fugindo de uma guerra, por uma questão às vezes perseguição religiosa, um fator climático, ou seja, não é um problema simples que faz uma pessoa sair de um país para ir um outro país com outra cultura, outra realidade. A adaptação de um imigrante não é fácil. Não sei se vocês têm algum exemplo na família aí de alguém que foi para um outro país. Não é fácil, principalmente no início, quando ele chega a adaptar uma nova cultura, adaptar uma nova língua, a uma nova realidade, não é? Mas então, por que estava chegando no Brasil imigrantes italianos, alemães, japoneses, sírios? Bom, a Itália e a Alemanha estavam passando por um processo de guerra civil, virando verdadeiramente um país. A Itália e a Alemanha ainda não eram um país, haviam vários estados e ainda não eram um país. Nessas guerras de unificação, muitos imigrantes fugindo da guerra vieram para o Brasil. Da mesma forma o Japão. Já a Síria e os libaneses que vieram para o Brasil, nessa época havia o Império Turco-Otomano, um grande império, uma grande extensão envolvendo vários países. Turquia, Líbano, Síria, Israel. Só que o quê? Quem mandava eram os turcos. De modo que quem não falasse o turco, a língua turca, não poderia ocupar os principais cargos públicos ou os principais cargos políticos. Sendo assim, muitos sírios, muitos libaneses optaram por migrar e vieram para o Brasil. Só de curiosidade, até hoje muitos árabes aqui no Brasil, descendentes desses sírios libaneses, tem muito brasileiro que olha e fala, ó, turco! Não eram turcos que vieram para o Brasil, eram sírios, libaneses, e eles odeiam os turcos justamente porque eles foram obrigados a vir para o Brasil em função dos turcos. Tá joia? E vamos lembrar aqui também, já falei várias vezes para vocês, que o Brasil estava no processo, tinha acabado a escravidão recentemente, estava trazendo imigrantes não só para branquear, para trabalhar no café, mas para branquear a população. Então os imigrantes chegavam aqui para estimular os nativos a um trabalho assalariado e também branquear a população. Só de curiosidade, gente, a região sudeste, com São Paulo, café, vai ser o que mais vai receber imigrantes. Nós passamos por um processo de branqueamento. Ainda é o Brasil majoritariamente negros, o Sudeste ainda é majoritariamente de negros. Porém, se você comparar com o Nordeste no século XVI e XVII vieram muitos escravos africanos e nesse período poucos imigrantes foram para lá. O Nordeste não passou por um processo de branqueamento. O Nordeste é muito mais negro do que o Sudeste. A herança africana é muito mais nítida no Nordeste do que no Sudeste. Já o sul do Brasil, nessa época, final do século XIX, início do século XX, na República Velha, ainda era pouquíssimo povoado. Com a chegada dos imigrantes italianos e alemães, eles vão para o sul do Brasil e até hoje, única região do Brasil que é majoritariamente de brancos, o sul do Brasil. Ok? Então, olha só como que a história explica o presente. Quando vocês perguntam assim, para que eu estou estudando isso? Ora, por que o Nordeste é mais negro do que o Sudeste? Porque o Sudeste passou por um processo de branqueamento no início do século XX. E por que o Sul é a única região do Brasil que é majoritariamente branca? Porque nesse período que nós estamos estudando, final do século XIX, início do século XX, muitos imigrantes italianos e alemães foram para lá. Lá era muito pouco povoado, havia pouquíssimas pessoas vivendo lá. Lá acabou os brancos se tornando maioria. Tá joia? Bom, para os imigrantes virem para o Brasil, é lógico que o governo
fez o marketing, fez a propaganda lá fora, no exterior, para estimular a vinda deles. Ora, o Brasil estava querendo receber imigrante, por quê? O Brasil queria branquear a população e o Brasil queria pessoas com experiência de trabalho assalariado. O Brasil só tinha trabalho escravo, não tinha experiência com trabalho assalariado. Então o Brasil foi lá e fez aquele marketing, né? Venha para o Brasil, tá sobrando emprego, o cara vai ganhar bem e tudo. Gente, quando os imigrantes chegaram aqui no Brasil, eles ficaram horrorizados. A realidade era muito diferente, a pobreza era muito grande. Esses trabalhadores vão receber muito mal e eles vão liderar os trabalhadores aqui no Brasil. Nós vamos ver nas próximas aulas, principalmente no governo Vargas, como que a classe trabalhadora começa a organizar e exigir do governo melhores condições de trabalho. Os imigrantes foram fundamentais para isso. O cara veio do exterior, já sabe, já era uma outra realidade trabalhista, achando que aqui ia ser melhor. Quando ele chegou aqui, ele viu que era pior e é óbvio que ele não ia aceitar isso. Ele ia chamar os trabalhadores para organizar, para manifestar, para fazer greve em busca de um melhor salário. Ok? Tá aí também, esse aí mostra as mulheres imigrantes. Gente, tá caindo demais em concursos, em provas, a mulher, sobretudo a mulher negra, mas aqui a mulher imigrante. Foquem sempre nisso, prestem bastante atenção nas mulheres ao longo da história. As mulheres vinham com os maridos e tinham uma função nessa época doméstica, principalmente, né, no cuidado dos filhos, embora quem trabalhasse na produção agrícola elas ainda ajudavam também, como vocês podem ver aí na imagem, com pá, com enxada, com uma série de coisas. Tá aí a imagem do desembarque de imigrantes. Olha o tanto de imigrantes em Santos, São Paulo. Como eu falei com vocês, São Paulo era o principal destino. Só de curiosidade, é muito interessante que vocês pesquisem herança italiana no Brasil, a herança árabe no Brasil, ou de um outro país. Por exemplo, a herança inglesa aqui em Minas Gerais. Por que o mineiro fala why? Why em inglês. Vocês estão estudando inglês lá, que why é uma pergunta, por quê? Né? Quando os ingleses estiveram aqui no Brasil, influenciaram na nossa língua com why. Train, o trem nosso é inglês, é uma influência do inglês na nossa língua. Agora, qual que é a influência do italiano na nossa língua, na nossa alimentação? Certo? Então valia muito a pena vocês pesquisarem sobre isso. Da mesma forma dos árabes, dos sírios, libaneses, quais comunidades, para onde eles mais buscaram emprego, quais principais atividades que eles desenvolviam, daria várias pesquisas. Mas tudo isso mostra o quê, gente? A gente escuta muito que o Brasil é fruto do índio, do negro africano e do português. Não é só isso. O Brasil recebeu inúmeros outros imigrantes, como a gente está vendo aí. Tá joia? Só uma curiosidade, e aí até uma curiosidade da minha história, né? Porque a minha mãe é de ascendência italiana e o meu pai é de ascendência árabe, de ascendência libanesa. Então, tanto o meu bisavô por parte de mãe, quanto minha bisavó por parte de pai, vieram para o Brasil nessa época, na Primeira República. E, não sei se vocês sabem, mas o Cruzeiro Esporte Clube é um clube de origem italiana. Antigamente se chamava Palestra Itália, porque muitos imigrantes italianos vieram para cá e fizeram o Cruzeiro. Já o Galo, o Atlético, ele foi o primeiro clube do Brasil a receber árabes. Inclusive no clássico que o Atlético ganhou de 9-2 do Cruzeiro, maior goleada até os dias atuais, tinha um sírio jogando chamado Said. E para vocês verem, o ex-presidente do Galo e hoje prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Calil, é árabe, é de ascendência síria. Os árabes, gente, eles, engraçado, e aí valeria um outro debate. Os árabes realmente prosperaram muito aqui no Brasil. Você vê, tem o Hospital Sírio-Libanês, que é um dos maiores hospitais do Brasil.
Os árabes, desde que eles chegaram aqui, eles eram mascates, eles eram comerciantes. Mascates são comerciantes e eles estão muito presentes na política. Fernando Haddad, do PT, concorreu à última eleição. Ele é sírio, de ascendência síria. Michel Temer, o ex-presidente do Brasil, embora não eleito, ele assumiu no lugar da Dilma Rousseff, que sofreu impeachment. Michel Temer é de ascendência libanesa, de ascendência árabe. E aí vale um debate. Por que os negros têm cota nas universidades? A justificativa é para tentar melhorar a condição deles, mas os árabes, os italianos, os japoneses que vieram para o Brasil nunca tiveram cota e eles prosperaram no Brasil. Então, será que é justo essas cotas então só para o negro? Então é muito interessante pensar sobre isso. Seria interessante vocês pesquisarem, não vou falar para vocês não. Para a próxima aula a gente pode discutir isso. Qual que é a influência do árabe na nossa língua? Na alimentação? É muito interessante, gente. Eu acho que vocês vão gostar se pesquisar. Mas então, só voltando ao assunto do futebol, a família da minha mãe inteira é cruzeirense, porque é de ascendência italiana. A família do meu pai inteira atleticana, porque tinha uma tradição árabe. Tá aí o número de imigrantes que chegaram ao Brasil. Detalhe que esse mapa não colocou os árabes, não é? Que foram dos maiores, depois dos italianos e alemães. Mas claro que também tiveram outros, russos, espanhóis, portugueses, ok? Tá aí uma imagem dos imigrantes italianos. Olha o tanto de italiano. É bom a gente pensar também o seguinte, pessoal. O imigrante chegou num outro país, ele vai tentar preservar a sua cultura nativa. Então os italianos e os árabes começaram a construir escolas para ensinar para os filhos a língua, seja italiana, seja o árabe, não é? Eles vão tentar preservar a cultura. Eles vão criar imprensa, jornais, revistas para espalhar informações dos imigrantes italianos ou dos imigrantes árabes, para que os demais imigrantes fiquem por dentro da realidade de um imigrante no Brasil. Olha só que interessante. Quando Portugal chegou aqui, ele tentou impor a língua ao Brasil, mas Portugal não conseguiu impor em todo o Brasil a língua portuguesa. Nesse exato momento no Brasil, na Primeira República, o Brasil era uma pluralidade de línguas. São Paulo, por exemplo, recebeu tanto imigrante italiano que falava mais italiano do que português. Então, assim, o Brasil era uma multidão de línguas. Nós vamos ver como é que o governo Vargas vai conseguir arrumar isso. O Brasil só vai falar a língua portuguesa em todo o território nacional quando entrar o governo Vargas, que é a próxima aula, ok? Então, olha só que interessante. São Paulo falava muito mais italiano do que português. O Sul provavelmente falava mais alemão e italiano do que português. Tamanho os imigrantes que vieram para cá. Tá joia? Outra coisa também, gente, seria outro fator para a gente estudar nos dias atuais, o tanto de imigrante no Brasil que vira trabalho escravo. Porque muito imigrante é trabalho ilegal. E aí ele chega no país e acaba sendo levado por bandidos mesmo para virar trabalho escravo. Então vocês poderiam pesquisar aí, ó, trabalho escravo imigrante no Brasil. Vocês vão ver inúmeras reportagens falando de imigrantes, principalmente bolivianos, peruanos, nos dias atuais, trabalhando no setor têxtil, na construção civil. E a gente tem que denunciar. Trabalho escravo é crime. Ok? Bom, espero aí que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida aí, vocês me perguntem. Obrigado.